Graça e paz, meus queridos. Iniciando mais um Hayaricast. O episódio dessa semana vai ser com aquele que me instrui, meu mentor espiritual. Já teve aqui já uma outra vez, eu, ele e o Lucas. E nós vamos bater um papo sobre chamado de Deus, sobre como ouvir a voz de Deus, sobre como buscar mais a Deus, ter mais intimidade com Deus, viver de forma íntegra com Deus. Então, para trazer esses temas, ninguém é melhor do que aquele que tem uma intimidade, né? A Bíblia diz que ele é um anjo para aquela determinada localidade, ou seja, para aquela determinada igreja. Quando ele se propõe a fazer a obra de Deus, a liderar o povo de Deus, ele se torna como um anjo para a igreja, que é o nosso pastor Nivaldo Florentino. Vai ser o pastor. Vai ser o Gai. Então, começando até pela essa palavra que você acabou de falar aí, sobre intimidade com Deus. Aí me vem à memória o quê? Que o meu pai, eu era muito apegado ao meu pai. Muito apegado mesmo. E onde ele ia numa feira eu estava junto, ele ia no cercado lá, ajeitar os animais lá, as vacas, as ovelhas, que nós criávamos bastante. Eu estava junto e eu tinha uma intimidade que eu vejo que os outros meus irmãos não tinham, porque eu era apegado ao meu pai. Então não é diferente da nossa vida com Deus. Sim. Né? É tanto que, como nós vinha falando no carro, honrar o pai é obedecer. Sim. Né? Não obedecer a tradições erradas. Sim. Que está na Bíblia, né? Mas desde quando ele faz algo que o pai se agrada, Sim. O filho, nós estamos honrando ele. Aquilo que nós vinha conversando. E não é diferente do nosso Deus, né? Não é diferente. Nós temos que entrar pelo caminho da obediência à palavra, e aí sim, estamos honrando ao nosso Criador e tendo mais e mais intimidade com ele, né? Sim. Pastor, a gente está há 6 anos, né, nessa luta aqui em Alagoas. O senhor saiu daqui muito cedo o senhor é natural de Limoeiro, né? Natural de Limoeiro, lá do Borrocão. Lá do Borrocão. Que já acabou, né? Acabou, né? Mas as raízes ficaram, né? A semente ficou. E o senhor foi para São Paulo, passou mais de 30 anos 39 lá. Anos. E conheceu a Jesus lá. E voltou como pastor. Primeira pergunta é o seguinte: como entender o chamado de Deus para fazer a obra de Deus como o Senhor vem fazendo? Porque o nosso ministério, graças a Deus, está crescendo. Um ministério que hoje eu acredito tem a igreja, o templo, né, mais bonito da região. E além de ter o templo mais bonito da região, tem um povo fiel e unidos, né? Eu vejo muitos lugares aí onde a desunião está muito grande, mas nós permanecemos debaixo da sua autoridade, debaixo da sua ordenação, obedecendo ao líder, porque a Bíblia diz que nós temos que obedecer e honrar os nossos pastores, obedecendo aquilo que o Senhor tá mandando a gente fazer, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu já dizia assim. E o Senhor tem essa facilidade. Mas como entender esse chamado? Como vir de São Paulo, deixar tudo lá e fazer a obra de Deus aqui em Alagoas? Para entender o chamado de Deus na nossa vida, é uma coisa que descobrimos quando no nosso coração já podemos ter essa certeza pela palavra de Deus de que a gente, para estar servindo a Deus
ou para alcançar o objetivo, o alvo, que é o céu, o lugar eterno para a nossa vida espiritual, para a nossa alma, começa pela obediência à palavra, né? Ou seja, você obedecendo a palavra, você vai descobrindo qual é o seu chamado. Ou seja, uns louvam mais do que outros, né? Certo. Então, isso em outras coisas também, mas para isso nós temos que estar incumbido e compromissado com aquilo que devemos se comprometer em relação à vida de um cristão, né? Na presença de Deus. Então, quando eu era ainda, pode dizer assim, novo convertido, meu pastor abriu lá uma congregação, né? Ponto de pregação. Você já conheceu lá, essa semana passada, né? Nós estivemos lá em São Bernardo. Aquela lá. Eu era novo convertido. E ele falou assim, perguntou para mim se eu poderia dirigir aquela obra ali. Eu falei que não tinha condições, eu não tinha capacidade. Aí foi que ele falou assim, ó, então é você mesmo que eu vou enviar. É você que eu vou mandar para lá, porque você não é capaz, mas Deus te capacita. Aí começou por aí a trajetória, né, meu trajeto espiritual, fazendo a obra de Deus, e acompanhado ali também com outros pastores, né, que já tinham mais experiência, e aprendendo com ele, como você falou, assim, nós aprendemos juntos, mas hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho do Evangelho 33 anos, e durante todo esse tempo nós temos passado por altos e baixos, isso vai trazendo experiência, né? E descobrindo o que realmente é o chamado que Deus tem na minha vida. Então, esse foi um dos chamados missionário, pode dizer, né? Sim. Missionário. Sim. Porque eu estava lá, comecei em São Paulo, faz 6 anos que eu estou aqui, e essa função, esse agir, essa minha disposição espiritual, eu já tenho desde quando, como eu falei para você, né, de ser novo convertido. Nunca parei assim, congregando na sede, não foi muitos tempos, mas sempre nas congregações, fazendo a obra, pregando, né, em outras... Ah, se eu não gosto de pregar para ninguém, como é um negócio desse? Não, se não tiver oportunidade. Se não tiver oportunidade. Ô, Jean, ele não pode ver uma pessoa. Não sei como ele já não começou a pregar para vocês aqui. Mas segura aí que vai um dia a gente estava na praia, aí o motorista, né, não era crente nem nada, e tava um rebanho de crente, todo mundo tomando banho e tal. Eu procurava o pastor Nivaldo. Cadê o pastor Nivaldo? No pé do motorista, pregando a palavra para ele. Aí a gente saiu se divertindo e tal, e ele no pé da esposa do motorista pregando para ele. O camarada ouviu tanta palavra nesse mundo. Eu digo, rapaz, esse homem não descansa não. Nem no tempo da folga ele descansa, deixa de pregar a palavra. Então, da outra vez que eu estive aqui, acho que eu falei sobre isso. Eu ia trabalhar, se eu visse alguém no caminho, na rua, o meu intuito era pregar a palavra de Deus para ele. E isso nunca saiu do meu coração. Então, que você vê que, pela misericórdia do Senhor, nós estamos todos os dias aí, né? Congregações, não é que isso seja um dever ou obrigação para todo mundo, não. E eu faço a obra de Deus, né? Com amor, com alegria, e procuro a levar nesse trajeto meu espiritual com Deus o melhor possível para que eu esteja cumprindo aí, como você falou, com o meu chamado. E o meu chamado foi esse, né? Como eu já falei. Sempre está evangelizando, sempre está levando a palavra de Deus. Isso começou em São Paulo, aqui eu faço a mesma coisa, né? Tanto que aquilo que eu não sei se eu acho que eu já falei na próxima vez, da vez que eu estive aqui.
eu falei. Quando eu pedi a Deus uma confirmação da minha vinda aqui, né, Sim. de São Paulo para Alagoas. E eu falei para você, não sei se eu falei naquele dia que nós estávamos aqui. E Deus, usando aquela irmã, falou assim, vai andando que eu vou te revelando. Quer dizer, não é aquele negócio de Senhor, você vai fazer isso, vai acontecer isso, vai acontecer... Não, não. Aí você vai descobrindo o chamado que você tem na sua vida. Ele vai andando que eu vou te revelando. Então, nesse trajeto desses anos de vida espiritual com Deus que eu tenho, o meu chamado que eu tenho a certeza e tenho tido confirmação é a missão, né? Sim. Eu pastoreio, mas o meu chamado mesmo é na missão em levar a palavra de Deus. Não é apenas ficar dentro de um templo só para pregar, só para, né, ou ensinar, que é o principal, mas o pregar e o ensinar andando, Sim. evangelizando, né? E fazendo a obra, essa que é a missão principal, e eu creio que tenho descoberto mesmo que esse é o meu chamado. E a gente vai conversando durante a nossa trajetória aí. A gente está com 3 congregações, uma no Distrito Peleve, uma no Jurema, né? Na Jurema lá. Jurema. E outra no Timbó. Mas a próxima, o meu coração está pedindo para que seja em Arapiraca. Como é que a gente vai fazer para vir para Arapiraca? Ainda o ano que vem, se Deus assim permitir. É isso. A Bíblia diz que ele concede segundo o desejo do nosso coração. Sim. Né? Então, se você está com isso no coração, eu também não fico atrás nesse sentido aí. E eu creio que vai acontecer. Amém. Né? Amém. E olha aí, já está já tem 2 uma aqui, né? oportunidade, os amigos aqui, né? Já tem 2 aqui para a gente congregar junto. Diante dessas situações, o ministério pastoral, pastor, a gente sabe que hoje tem muitos líderes, uns pedindo para sair, outros não aguentando, entrando em depressão, ansiedade, outros não controlando. A gente estava conversando no domingo à noite, falando sobre o fruto do Espírito, né? Mansidão, longanimidade, alegria, gozo, alegria, paciência. E hoje tem alguns estudos, né, falando sobre inteligência emocional, né? Que inteligência emocional nada mais é do que já está escrito, que são os frutos do Espírito, né? Tudo que está escrito ali em Gálatas capítulo 5 é referente aos frutos do Espírito. É o que um cara chamado Daniel Goleman, ele transcreveu cientificamente. Como o senhor busca, porque liderar 200 pessoas, porque a congregação hoje, as congregações todas têm próximo de 200 pessoas, foram as pessoas que chegam lá com problemas, né? Então vamos potencializar isso vezes 3. Então dá 600 pessoas, né? Porque tem a família do irmão que tem 5 pessoas e não é só responsável só pelaquela ovelha que tá dentro da igreja, mas é responsável pela ovelha que está dentro da igreja e toda a família. Sim. Né? Porque o problema, quando o irmão está com problema, diz, ora pela minha família, então 5, 10, 15 pessoas. Então potencializa essa ramificação. Então o senhor não é pastor somente de 200 pessoas que está dentro da igreja. Isso potencializa por 3, 4, 5 pessoas a mais que é a família, é o cônjuge, é o filho, é a mãe, é o pai, é o tio, é o sobrinho. Como é que o senhor trabalha para não se sobrecarregar tanto? Que eu sei que o senhor é preocupado. O senhor sempre fala nessa palavra, preocupação, né? E eu digo, pastor, vamos tirar essa palavra de preocupação aí um pouco do vocabulário para não estar muito incisivo. Mas como é que o senhor lidar com isso?
durante o dia a dia. Quando você estava fazendo essa pergunta aí, eu me lembrei daquela passagem quando Jesus falou com Marta. Sim. Né? Chegou na casa de Marta e Maria, eles estavam... a Marta, muito ansiosa e preocupada, né? Sim. Com os lidares, o que fazer. E sabe, até para apresentar uma coisa mais... Sim, para cuidar das coisas materialmente falando, para Jesus. Né? O melhor, né? Fazendo o seu melhor. Fazer o melhor. Jesus. Só que o melhor para ela seria se ela fosse fazer o que a Marta estava fazendo. O que Maria estava fazendo. E Maria estava fazendo. Que era estar ouvindo a palavra com Cristo. É tanto que ele falou assim, mas Senhor, você não incomoda, não fala para que Maria venha me ajudar aqui. Né? Falou assim. Aí foi quando Jesus falou, Marta, você está ansiosa com tantas as coisas, e Maria escolheu a melhor parte que ela escolheu, que ninguém vai tirar da vida dela. E foi... Que está com Jesus. Está com Jesus. Aos pés de Jesus. Né? Então, o que acontece? Nesses dias, de vez em quando você estava falando, para que se preocupar? E a gente vai descobrindo as coisas assim. Por quê? A ansiedade, ela causa um problema sério na vida do ser humano, principalmente do cristão, se ele, como você acabou, querer se acarregar a todas as coisas. Ou seja, até mesmo aquilo que ele não pode, que é para Deus fazer, ele quer fazer por ele mesmo, por força própria. Está entendendo? E não pode ser assim. Porém, nós temos que depositar a nossa confiança em Deus, fazer a nossa parte, a qual nós devemos fazer pelos ensinos da palavra de Deus, ou como Ele manda fazer, e deixa que aquilo que é de Deus é Ele que vai fazer. Sim. Né? Inclusive, eu me refiro à morte de Lázaro, quando Lázaro morreu, aonde o Senhor Jesus chegou naquele momento ali que foi mandado chamar ele. Quando ele falou, onde é que colocaram, Marta? Onde colocou o defunto? Ali, Senhor. Ele disse, então vamos lá. Né? Aí, quando chegou lá, disse, está aqui, foi aqui. E ele falou, então, tira a pedra. Né? Estava a pedra na boca do sepulcro lá. Não. Tira a pedra. Isso eu trago e prego, nesse sentido aí, dessa palavra, de que a única coisa que Marta poderia fazer era tirar aquela pedra. Porque o impossível era para ele, que era ressuscitar Lázaro ali, já morto há 4 dias. O possível nós fazemos, retirar a pedra. Retirar a pedra. E o impossível quem faz é Deus. O Deus. Milagre é a ressurreição. Tá entendendo? Então, se nós sabemos que Deus pode e Ele é o tudo, então vamos procurar fazer aquilo que cabe a nós, né? E confiar no Senhor naquilo que nós não podemos, porque só Ele é o Deus do impossível. Né? E se nós se acarregar a querer fazer aquilo que nós não podemos, que é para Deus fazer, aí vem a ansiedade, vem o desespero, vem... A Bíblia fala, descansa no Senhor, né? Sim. Como está em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. Se nós habitamos no esconderijo em Cristo, porque Ele é o tudo para nós, então nós descansa a sombra do Onipotente, a sombra dele nós podemos descansar, e para não podermos, como você acabou de falar sobre a sua pergunta, entrar em desespero, em ansiedade e até mesmo chegar ao ponto de depressão. Sim. Pastor, uma coisa que o crente, as pessoas do mundo mal fazem ou nem fazem, e outras coisas que o crente deveriam fazer mais, e muitos deles também negligenciam essa parte. É uma coisa chamada oração. Né? Eu estava hoje, né? Na igreja das 7 às 8, estamos orando. Eu estava quase falando sobre esse negócio. Né? Porque tudo... existe um louvor da harpa que diz: quando tudo
deixares no altar, né? Em fervente oração, vem o teu coração. 577. Então, exercer o poder da oração é vencer os dias maus, porque a gente só vence os dias maus através da oração. A gente só tem força se a gente tiver em oração. O crente sem oração, aí eu pego as palavras do Senhor, é um crente raquítico, né? É um crente raquítico. Sempre fraco, tão fraco, igual a galinha da Angola, como diz o pastor. Pronto, Então, como o crente deve buscar estar em oração? Porque eu pergunto isso ao Senhor, porque o Senhor tem autoridade, a gente vê que o Senhor tem autoridade. A gente vê o quanto o Senhor ora, o quanto o Senhor busca, o quanto o Senhor está intercedendo. Porque tem pessoas, assim como eu, no começo de tudo, eu dizia, eu tenho nada, ou como orar meia hora, 40 minutos, 50 minutos, eu vou nada orar, ficar ajoelhado. A oração, a Bíblia diz que não é pelo muito falar, né? Mas tem momentos que há uma necessidade de nós estarmos em constante oração, buscando e compreendendo os mistérios de Deus, porque só assim a gente vai vencer os dias maus. Como é que o Senhor faz isso? Inclusive quando se trata de oração intercessória, né? Porque tem a oração por nós e não vai muito longe. Sim. Você está conversando com Deus e depondo suas necessidades aos pés do Senhor, ao altar dele, né? Sim. Mas se for uma oração intercessória, você vai muito longe, porque além dos irmãos que tem na igreja, e como você acabou de falar, os familiares que devemos apresentar, se você tiver um conhecimento de muitas pessoas, das famílias, dos membros da igreja, e for interceder especificamente, falando sobre o nome de cada um, vai longe. Aí você ora 20 minutos, 1 hora e 40, 2 horas, 1h30. Por que? Por causa disso. Como é dormir orando? Dormir? Porque o senhor, às vezes, eu pergunto isso aqui só para descontrair. Que o pastor muitas vezes está orando, aí se ajoelha, começa a orar e dorme ajoelhado. Quando pensa que não, a esposa dele está lá acordando ele. Nivaldo, acorda. Mas já aconteceu, né? Já aconteceu. Inclusive, sobre a canseira física, né? Que você sabe que eu mesmo, você sabe. Se eu descansar um pouco durante o dia, tudo bem. Se não, depois que deu horário para ir para os cultos, depois vindo dos cultos, e o que eu tenho a fazer e o que eu faço é orar, né? Tá em oração. Inclusive, isso é bom que eu possa até ter um tempo para descanso durante o dia, porque você dobra o joelho para orar, você tem o desejo, mas a canseira, às vezes, da carne... Sim, o cansaço, cansaço físico deixa a gente um pouco adormecido, né? Foi o que já aconteceu comigo. Eu já orei uma meia hora e dormi umas 2 horas de joelho. De joelho, o negócio é dormir de joelho, rapaz, negócio sério. Mas só assim eu acredito que a gente vence os dias maus. Mas as pessoas só querem orar e buscar a Deus nos dias das aflições, né? Aí onde está o problema, cara. É onde está o problema. Porque a oração tem que ser constante. Hoje eu estava conversando com a irmã Vera, né? Na oração lá de manhã. E eu digo, olha, nem podemos reclamar, nem crítica de jeito nenhum. Nós dois que aqui estamos, por exemplo, esta manhã, vamos interceder pelas essas vidas que realmente não estão tendo essa disposição para estar buscando o Senhor oração. Por quê? Eu citei para ela no livro de Efésios. A Bíblia fala, revestido das armaduras de Deus, né? Lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. Revestido das armaduras de Deus para que possa estar firme nos dias maus. Se você não faz esse mandado que a palavra de Deus está mandando, que é se revestir, na hora da dificuldade, na hora da provação, da perseguição, porque nós não estamos isentos disso. Sim, né? Sim. Nós não estamos isentos disso. Não é porque somos cristãos que a gente não vai sofrer as aflições. A Bíblia diz que enquanto nós estivermos aqui,
Somos sujeitos. Sujeita a todas as coisas, como que igual a qualquer um. Temos um cuidado especial de Deus na nossa vida, sim. Mas por aquilo que nós temos de passar, nós vamos passar. Ninguém fica isento disso. Então, para isso, o Senhor já recomendou, revestir das armaduras de Deus. E quais são as armaduras de Deus? A palavra, obedecer, está na meditação da palavra de Deus, está na oração, é um vínculo principal que nós devemos ter, né? Aí já vem a intimidade com Deus, como nós falamos no princípio. Cresce a intimidade com Deus. Quanto mais oração, mais poder. Aí você convida a igreja, você ensina a igreja, você incentiva a igreja a seguir esses padrões bíblicos e a maioria não coloca em prática. Na hora da dificuldade, vai sofrer as aflições e não vai estar firme. Aí é onde vem a queda de muitas pessoas na vida espiritual. Porque já caiu antes na espiritualidade, porque estava fraco, não estava buscando. Não estava se revestindo das armaduras. Porque se a gente for pegar em Efésios, capítulo. Deixa eu olhar aqui. A gente vai entendendo que aí ele vai falando do escudo da fé, ele vai falando do capacete da salvação. Com certeza. E como você falou sobre fervente oração naquele louvor, tem outro louvor na Abra Cristã que fala: Jesus teve completa vitória, porque sempre vivei em oração. Então, tudo traz uma mensagem para o nosso livro espiritual. Se a gente seguirmos e colocarmos em prática, não vai cair na fraqueza da carne, né? Sim. Diz assim, o 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. A armadura não é nossa, a armadura é de Deus. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Havendo feito tudo. O que é isso tudo? Estás, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? É a palavra. Vestida a couraça da justiça. Então você tem que ser justo. Calçado os pés da preparação do evangelho, você tem que pregar a palavra. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, você tem que exercer a sua fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Então, Jesus Cristo é o nosso capacete, ele é a cabeça da igreja. E a espada do Espírito, que é a palavra. E orando em todo o tempo, com toda a oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, você cinge os lombos. Eu tava estudando essa questão de cingir os lombos. Antigamente, não existia calça, né? No tempo de Jesus. Era aqueles vestidos, tipo uma bata e tal. Um cintão, uma cinta. Uma cinta e tinha. E era meio aberto assim. Então, quando eles partiam para a guerra, a primeira coisa que eles faziam era amarrar aquilo ali para não tropeçar na. Então, isso era o cingir. Era cingir os lombos. Então, a primeira coisa é você ter uma segurança. Então, aquilo significa uma segurança para você não tropeçar. Tá entendendo? Então, quando você cinge os seus lombos, quer dizer, você não pode tropeçar em nada, né? Você não pode ser o próprio tropeço. E então, assim você vai resistindo. As armaduras são de Deus. Você vai estar resistindo aos dias maus, a partir do momento que você estiver com a verdade, você estiver com a justiça, você estiver pregando a palavra, o evangelho da paz, tendo fé que tudo vai passar e tendo Jesus Cristo como a sua cabeça, como quem manda em você, e orando em todo o tempo. Ele não está dizendo que é só no tempo das aflições. Todo o tempo. Né? Ele não está dizendo que é só no tempo das aflições. Ele está dizendo em todo o tempo. Por isso está aí. Eu tenho falado, e muitas vezes, né, essa palavra, que não há derrota na vida de um crente que busca Deus
como a Bíblia nos ensina. O Senhor vela pela sua palavra para se cumprir. Como o Senhor falou assim, olha, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. ele fará. Aquele louvor que você falou aqui, que nos traz uma mensagem, porque tudo é baseado na palavra de Deus, em fervente oração. Quando tudo estiver, né, no altar. Então, aí fala assim, então você vai ver que o Senhor tem poder. A gente só sabe quando tem poder quando a gente deixa tudo no altar. Ter uma vida íntegra com Deus. Sim. Aí é onde vem a intimidade. Ter uma vida íntegra. Essa questão da intimidade, pastor. Essa questão da intimidade. Eu sei que quando a gente ao abrir a Bíblia aqui, eu abri a palavra. Quando a gente abre a palavra, é Deus aqui está falando com a gente. Com certeza. Né? Porque ele está dando toda a instrução aqui de como você venceu os dias maus. O 19 diz assim, e por mim, ele pede a oração, né? Orando por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da boca, olha, no abrir da boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, essa questão da intimidade está atrelada à oração. A oração. Lá em 2 Crônica 7,14, aquele versículo bem, todo mundo cita ele. O que é que diz ali? O Senhor Jesus, Deus falou assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? Isso que eu já falei para vocês esses dias, por isso que me chama muita atenção ali, se humilhar e orar e buscar a minha face. Foi isso que eu falei, que eu tenho falado para você, que você está se citando aí na terça-feira, né? Sim. E buscar a minha face. Então, se você está se humilhando, isso é uma forma de busca a Deus. Se você está orando, você está buscando a Deus em oração. E por que ainda tem a busca? Né? Sim. É quando o homem e a mulher, quando o crente, ele quer se aproximar mais. Ele está se humilhando, está orando, e ele está buscando, como que se fosse aquela mulher do fluxo de sangue. Pode acontecer o que aconteceu. Eu vou passar por cima desse povo aí, mas eu vou tocar em Jesus. Né? Eu vou tocar em Jesus. Então, ela estava prestes a morrer, porque perante a lei ela tinha que ser apedrejada. Ela estava prestes a morrer, mas ela queria tocar em Jesus. Eu vou tocar. Né? Mesmo que eu morra. Nem que eu morra. Então, é aquela palavra que eu falei, é um anelo que nós queremos ter com Deus. Está se humilhando, orando e se aproximar dele. E buscar, não. Aí pode vir o que vier, mas eu confio na palavra e eu vou me aproximar porque eu quero sentir, eu quero ter intimidade, eu quero obter, eu quero fazer, eu quero ser. Aí o negócio é por aí, né? É ter a intimidade com Deus, querer ter mais um anelo com ele e bem próximo dele. Aí Deus vai estreitar algumas situações, que nem fez com Jó, né? Porque Jó Jó ouvia falar, né? Jó ouvia falar. E ele buscava toda manhã, buscava a face do Senhor toda manhã. Ele até sacrificava pelos próprios filhos, ele não sabia o que o filho tinha feito, ele sacrificava pelos próprios filhos. Aí Deus olhou assim e disse, não, agora vamos tratar aqui de outra forma. O diabo vai lá, sobe lá no céu também, acompanhado dos anjos, vai lá de intruso. Aí chega lá e diz, tem vistos o meu servo Jó? O diabo estava nem aí para Jó, mas Deus olhou assim, viu que ele estava buscando muito, disse, tem visto o meu servo Jó? Aí disse também, o diabo é astuto, né? Aí diz também, tu tem dado tudo a ele, toca no que ele tem. Aí começou a tocar no que ele tem, toca nos filhos, toca na sua saúde. A esposa dele entra em desespero, não tinha a mesma fé que Jó tinha.
aí pede para que ele amaldiçoe o Deus dele morra, porque ela não estava aguentando mais, porque tem pregadores aí que olham para, mas essa mulher era louca, não, mas ela não, o trato não era com ela, o trato era com Jó. A fé não era dela, a fé era de Jó. A mesma coisa de Adão, né? Sim. O negócio com Deus era com Adão. Era com Adão, não era com ela. O Satanás, a serpente, foi e enganou a mulher, né? Sim. Ela levou o fruto, deu para dentro e comeu, mas o negócio com Deus era com ele. A ordenança que eu dei foi para você, não foi para a mulher não, rapaz. Exatamente. Não vem com desculpa não querendo tirar o corpinho não, porque o negócio é com você. Exatamente. E aí Jó passou por aquele tão grande sofrimento. Muitos estudiosos dizem que por 14 anos, né? Não foi 14 dias, 14 anos. Os dentes caíram, as unhas caíram. Usava um caco de telha e cinzas para se coçar, para aliviar as enfermidades. Mas aí ele chega e diz: antes eu só ouvia falar, mas agora eu te conheço. É isso que você acabou de dizer. Temos que passar por situações, né? Como nós sabemos que Deus cria situações para o poder dele ser manifesto. Porque senão não tinha sentido. Sim, né? Sim. Não tinha sentido. Eu estava ontem lá no Joá, né? Foi o irmão Marcos que trouxe lá a mensagem, mas no final eu estava com esse versículo, eu estava lendo, meditando ontem à tarde. Êxodo 14, versículo, meu Deus, me fugiu da memória. Aonde o Senhor preparou o maná para o povo, né? Mandou o maná do céu para o povo comer, por causa da murmuração do povo, por causa... Você vê que o ser humano não é fácil. Deus tirou o pessoal da escravidão, da mão do rei Faraó, para trazer para um lugar de paz, um lugar que, como dizia, ia emanar leite e mel para o povo. Sim. Né? O povo não precisava nem trabalhar para comer. Não. Né? Mas mesmo assim, o povo deixava se elevar pela a natureza humana, né? Aquilo que realmente o homem natural se inclina. Aí, o que acontece? O Senhor mandou o maná. Eu estava citando isso ontem para o Joá, porque tinha uma irmã lá falando sobre as situações que tem passado e tal, e estava até... Eu falei, irmã, veja bem, preste atenção, é bom que todos ouçam essa palavra. Aí o Senhor mandou o maná para o povo, mas ordenou que eles pegassem, colhessem, comessem só para aquele dia. E as pessoas, logo no começo... Não é para pegar nada para amanhã, é para hoje. Vocês vão se alimentar hoje e é só para hoje. E o pessoal apavorado, e o dia da manhã? Por isso que a Bíblia diz que o dia da manhã não nos pertence. Para que está ansioso pelo dia da manhã? Verdade. Aí entra o negócio da ansiedade. Por que está ansioso? Então Deus queria mostrar para o povo que ele dependia. Que o povo dependia de Deus. O povo dependia dele. E se ele entrou com providência no dia de hoje para o povo, poderia entrar amanhã. Para que se preocupar com o dia da manhã? Sim. Mas o povo não escutaram o que Deus falou. Pegaram o dia da manhã, até que apodreceu, não serviu para nada. Né? Aí veja bem. Então, era isso que Deus queria que o povo visse. O poder dele sobre a vida deles e a providência do Senhor. Veja bem. E pode ler. Leia para mim, Caio, por favor. Esqueci a minha Bíblia lá no... Êxodo 14. Se não me engano, é o 18, o 20. Êxodo 14. E então, aí o povo, o Senhor falou assim, olha, eu vou ver se eles estão andando na minha lei. Eu vou ver se eles estão andando na minha lei. Depois de você procura. Eu vou ver se eles estão andando na minha lei. Por quê? Se eles estiverem andando na minha lei, eles vão estar esperando a minha providência. Sim. Vão estar crendo e esperando a minha providência.
E se não, eles vão estar precipitados ou vão desistir. Agora é que eu vou descobrir se eles realmente andam na minha lei. Por isso que ele deu essa ordenância de eles pegarem o maná só para aquele dia. Porque o dia da manhã era outra coisa e Deus ia prover conforme proveu no dia anterior. É uma coisa muito, muito interessante. É Êxodo 16. Êxodo 16. Deus mandou maná. 16, realmente, cara. 16. E as pessoas, o 12 diz assim, tendo ouvido as murmurações dos filhos, e o Senhor falou a Moisés dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo, entre as 2 tardes comerei carnes. Aí é já quando ele manda, o povo murmurou tanto que Deus mandou cordonizes. Mandou para eles. Cobriu o arraial dele de cordonizes. Se pegava como quem pegava peixe numa rede. Que é o que a gente também tem. A gente tem que saber solicitar a Deus, né? Nós temos que saber pedir a Deus. A Bíblia diz que se você pede e não recebe, é porque você pede mal. Eu estava assistindo um filme, e esse filme era daquele do Aladim, né? Do Aladim e tal. E o Aladim tinha o poder de Deus e tal. E a gente vai tirando algumas experiências desse negócio. Aí o camarada chegava e dizia, olha, eu quero que você realize, que ele tem 3 desejos, né? Certo. Eu quero que você realize esse desejo. Aí ele disse, rapaz, para realizar esse desejo tem muitas coisas aí nesse meio, né? Para realizar esse pedido. Vamos supor, eu quero ser rico. Vamos supor, né? Eu quero ser rico. Mas para ser rico tem muitas formas de ser rico. Ele pode fazer você um ladrão e você ser rico roubando, né? Ele pode fazer você ganhar na Mega Sena, que jogo de azar é ruim, né? E ele pode lhe fazer rico trabalhando e administrando bem. Que é essa uma frutificação. Aí é onde ele diz que há daquele que amontoa e as consequências, né? Há daquele que montou coisas mal adquiridas na sua casa. Então, entre o pedido e a execução, a gente tem que saber como pedir. Porque você às vezes pede uma coisa, mas você vai aguentar o processo de ter aquela coisa? Aí é onde está a questão. Né? Porque há um tempo sombrio entre você ter, você pedir e você ter, né? Há uma situação aí a qual Deus pode trabalhar de diversas formas para você ter aquilo. Sim. Mas você tem que aguentar o processo. Se você... Deus, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero ser mais usado, né? Isso é necessário que o crente peça. Porque eu tô lendo esse livro aqui, é Uma Vida com Propósito. E quando ele pedir, ele tem que estar consciente do processo que ele vai passar. Sim. Para obter o que foi pedido. Ele tem que estar consciente. Porque aí você não vai pôr uma faca na mão de uma criança. Na mão de uma criança. Entendeu? Exatamente. Aí, eu estou lendo esse livro aqui, Uma Vida com Propósito, e é muito interessante a gente ver como é que Deus trabalha. Porque tem muita gente, tem a Bíblia, que ela nos ensina tudo está escrito, né? Tudo está escrito, nós não precisamos de outro livro para compreender os mistérios de Deus. Mas tem pessoas que abrem a sua mente, o seu entendimento, como nós estamos fazendo aqui, abre o seu entendimento para compreender melhor a palavra de Deus, né? E tem pessoas que transmitem isso em um livro. Teve aquela experiência e vai transmitir isso em um livro. E esse rapaz aqui, o nome dele é Rick Warren. E ele vem falando sobre uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Qual é a vida com propósito? Porque qual é o meu propósito nessa terra? As pessoas ficam questionando todo o tempo. E ele diz, olha,
Primeiro você tem que entender que a sua vida é limitada. Você tem um prazo de validade, né? Que já está escrito, que o salmista Davi diz, ensina-me a contar os meus dias. Aí, segundo, você tem que entender que você é peregrino nessa terra. Você não é daqui. Só uma passagem. Né? O apóstolo Paulo diz, olha, eu sou peregrino. Pedro diz que é uma passagem nessa terra. O Jesus Cristo vem falando que é uma tão leve e momentânea tribulação. Tá entendendo? Então... é aquilo que eu acabei de falar. Você tem que estar consciente das consequências, tem que estar consciente de que não pode ter um apego a essas coisas. Sim. Né? Como falou o apóstolo Paulo, se você tem que comer, está comendo, está vestindo, esteja com isso satisfeito. O seu tesouro está no céu, sua morada está no céu. Você está aqui só peregrinando aí para fazer aquilo que devemos fazer como cristão e glorificar a Deus. E quando o homem se posiciona e entende dessa forma, aí vem tudo de dobro na vida dele. Porque o Senhor sabe que ele não vai se garranchar. Por isso que eu quero falar, que Deus não vai colocar uma faca. A gente vai colocar a faca na mão de uma criança. E Deus não vai colocar na mão de uma pessoa aquele que ele não sabe administrar, que vai trazer contrariedade para a vida dele. Exatamente. E por propósito de Deus tem a realizar por intermédio dele. E aí as pessoas ficam imaginando que o propósito dela que eu fico estudando muito, vendo essas coisas, que o propósito dela é nessa terra. O nosso propósito é essa terra, ela é passageira, nossa vida ela é passageira, e o nosso propósito é viver eternamente no céu, aos braços do Pai, ao lado de Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito. Né? O propósito principal da nossa vida é entender o que Deus quer que seja realizado na nossa vida aqui na Terra. É o que Deus quer que seja executado através da nossa vida aqui na Terra. Porque eu li um livro um tempo desse que o título era Qual é a tua obra? Né? Qual é a tua obra? Aí o apóstolo Paulo vem falando assim, olha, a fé sem a obra é morte. E a obra por si só não salva. Não salva. Então, você tem que ter a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, só tem essa forma de agradar a Deus, que é tendo fé. E o segundo é executar suas obras, que é isso que nós tentamos fazer todos os dias, executar nossas obras. E a partir desse princípio, a partir dessa visão espiritual, eu quero que você entenda, você que está nos assistindo, que o seu propósito é viver integralmente para Deus. É saber que essa terra é passageira, que aqui tudo fica, no máximo 80, 90, 100. A Bíblia diz que até 120 anos, né? A Bíblia diz que até 120 anos, máximo, né? No máximo que tem. Que nós somos peregrinos nessa terra, nós não somos daqui. Nós não somos... o meu pastor ele diz assim, nós somos cidadãos e cidadonas do céu, mas cidadãos e cidadãs do céu. Nós somos cidadãos e cidadãs do céu. Então, nós somos cidadãos e cidadãs do céu. Herdeiro, né? Herdeiros da graça. Herdeiro. Eu estava lendo essa palavra ontem. Eu estava meditando numa palavra que diz assim, que a mansão celestial é de ouro e de cristal. Né? A mansão celestial é de ouro e de cristal. Muitas pessoas querem ouro aqui na terra para viver bem e tal. Lá no céu, o ouro vai ser tão insignificante, que ele vai estar debaixo dos nossos pés. Nós vamos pisar nele. Uma coisa interessante. É insignificante nesse sentido de que tudo está preparado para nós. O Senhor já nos deu essa visão espiritual, né? Sim. E por que nós se engarranchar com as coisas aqui? Exatamente. Se o ouro é nosso, o ouro é do Pai, o ouro é nosso. Sim, o ouro é nosso. Nós temos que fazer aquilo que é incumbido a nós fazer, né? O Evangelho.
porque o Senhor Jesus discipulou seus discípulos naquela época, como nós hoje somos discípulos, por aprender da palavra de Deus, né? Somos discipulados pela palavra. Sim, sim. E é isso que devemos fazer. Não tem outra alternativa. Olha, a Bíblia diz que nós não devemos que nada venha nos fazer presa. Nada desse mundo venha nos prender. Porque o melhor... Porque o Senhor deu um novo entendimento. Lá no livro de Romanos, lá vai o versículo 12:2. Não se conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação Do vosso entendimento. O Senhor deu um novo entendimento, né? Para nós entender dessas coisas, né? Tanto que isso é bom, esse podcast aqui. Aí eu estava pensando em casa, porque isso aqui vai abranger a vida de muitas pessoas, né? Sim. Que estão nos assistindo ou vão ouvir, né? Essa palestra, esse bate-papo aqui a respeito da palavra de Deus. Isso é muito importante e eu sou grato a Deus por esses momentos, pela sua vida também. Amém. Né? Que Deus te colocou para estar agindo dessa forma. Estarmos juntos nessa peleja, né? Com certeza, né? E vamos até o fim, em nome de Jesus. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque sabemos que Jesus está às portas, não temos tempos a perder, isso que nós acabamos de falar, as coisas aqui é passageira, né? Temos que estar instruídos de todas essas coisas, de que teremos aflição, estamos sujeitos, não estamos isentos de qualquer coisa que outros possam passar aqui na terra também, não estamos isentos disso. O importante é nós ter a nossa alma curada para Deus, né? Para ir para a eternidade. Sim. E o físico, ele vai dando um jeito aí no querer, no agir, no vai dando poder, 38 anos. Né? Terminou 38 anos. E vai dando jeito e nós vamos atravessando. Sim, sim. Porque não acontece nada, por exemplo, o poder de Deus, como eu falei já, é manifesto pelas dificuldades, no meio da tempestade, no meio do impossível, né? Então... Quando tudo está possível, não há agir de Deus. Não tem o agir. Né? Tem a mão dele sempre, né? Mas não tem um agir como ele deve, como a gente deve para glorificá-lo das impossibilidades da nossa vida. Do poder que ele quer manifestar sobre o homem, né? Sim. E para concluir, agradeço mais uma vez pelo senhor ter vindo, por o senhor ter aceitado o convite e dizer que nós estamos em uma grande obra. Nós temos uma obra lá em Limoeiro, no Juá, na Jurema, é uma região muito bacana de estar lá, é muito bom. Convido a cada um que está ouvindo essa mensagem a entrar em contato, com a gente pelo Instagram, pelo telefone. Meu telefone está aí nas mais diversas placas, né, na cidade toda, porque eu sou corretor, construtor, então eu tenho meu telefone, meu WhatsApp tá disponível para todo mundo. E às vezes quando eu vou para a igreja ali, naquela estrada lá, que vai com os irmãos, onde o Caio tá ali. E aí nós estamos quer participar com a gente, quer vir ver um pouco dessa obra, dessa grande obra, porque a obra é tão gigante que ela começou há mais de 2000 anos atrás com Jesus Cristo. Né? E a gente está só replicando essa grande obra que está sendo executada através das nossas vidas. E nós queremos que você seja um participante dessa obra gigantesca. E nós somos, sim, aquele pontozinho de areia lá no meio dessa imensidão de areias do mar que é o povo de Deus. Mas nós estamos fazendo parte de uma grande obra e você é nosso convidado todo especial lá no Peleve, no Timbó de Baixo. No Timbó de Baixo estamos precisando também da sua colaboração. Então você é nosso convidado todo especial, dia de quinta, dia de quarta na Jurema, dia de quinta no Peleve, dia de sexta no Timbó, dia de sábado no Juá, dia de domingo no Peleve e dia de terça no Peleve.
Então, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E segunda, oração ainda no Timbó. Então, você é nosso convidado especial. Você se sinta à vontade, se sinta abraçado. Vai lá receber um abraço da gente, porque, graças a Deus, as pessoas, quando chegam na nossa congregação, pastor, fica muito feliz com a recepção Isso é muito importante. que a gente tem dado aos irmãos, mas é de coração, não é para uma simples fantasia. Todos que lá chegam é bem recebido e permanecem bem recebido. Com certeza. Né? Permanece, a gente tem essa vontade, essa garra de mostrar Cristo de verdade para você. Lá a gente não tem nem ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós concedemos a você, que é a vontade do Pai, a execução da obra e a verdade da obra de Jesus Cristo. Porque o que nós mais queremos é sempre apresentar um Jesus ressuscitado, né? Com certeza. Não um Jesus morto, nem pregado numa cruz. É um Jesus ressuscitado. É um Jesus verdadeiro. É um Jesus que você não vê, mas sente. Mas sente. É como que nós não vemos o vento, mas sente o vento em nós. Exatamente. E esse vento é gostoso, né? Com certeza. E não deixa de ser Deus. E não deixa de ser Deus. Né? Porque, exatamente. Então é isso aí, Caio. Eu louvo a Deus e agradeço, né, por mais essa oportunidade de estar aqui. E mais vezes virão. Amém. Por esse desempenho seu, que Deus continue te abençoando. Amém. Esse desempenho, nessa garra, nessa força de ver a obra de Deus crescer, de ver o evangelho ser mais expandido, principalmente nesse ministério nosso, né? Expandir congregações, como você acabou de falar, e quer abrir aqui em Arapiraca. E a gente vai para a Bahia também, já tem um que vem da Bahia, também, a gente vai fazer missão na Bahia, em nome de Jesus. Está vindo de São Paulo para lá, né? Para estar abrindo congregações aí. Vamos tomar conta do Nordeste, depois do Nordeste, Norte, né? Sul a gente já está e a gente vai para o mundo. O que eu tenho falado é isso, só quero que Deus me dê saúde, né? Sabedoria, saúde, esse ano, de sempre estar fazendo a obra de Deus. E eu queria fazer a obra de Deus assim, queria, né? A Bíblia diz que, eu gostei, o Senhor concede o desejo no nosso coração. Se eu tenho o desejo de trabalhar até o último dia na obra do Senhor, o Senhor pode me conceder. Amém. Né? Se Jesus Cristo não voltar antes e a gente for arrebatado. E aí eu vou dar uns glórias aqui, como eu já falei, tem uns companheiros aqui que já tá, né? Os controlistas ali. Chegou agora o Murilo. O Murilo chegou agora vai fazer parte desse rebanho em nome de Jesus. Eu acho que nós estamos profetizando. Já está acontecendo. Já está acontecendo. No mundo espiritual já está acontecendo. Então, que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Pastor, uma oração e a bênção apostólica para a gente concluir. Vamos orar. Senhor meu Deus. Sim, Deus Todo-Poderoso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esses momentos, a qual o Senhor nos concedeu mais essa oportunidade de estarmos aqui falando da tua palavra, do teu amor, falando do teu poder para todos quantos vão de assistirem esta palestra, que possam ser abençoados e que venham acolher para si tudo aquilo que foi transmitido. Porque sabemos, ó Deus, que só o Senhor só o Senhor pode, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu não ser por ti. Abençoa cada um que hão de assistir esta transmissão do teu santo evangelho e continue abençoando a todos nós, continue abençoando o nosso ministério e continue abençoando esses estúdios aqui. Todos quantos fazem parte desses estúdios, que sejam abençoados também. Continue conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as rica consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Deus abençoe. Deus abençoe.